Fala galera, Rafael Pontes aqui com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu estou trazendo a segunda parte. No vídeo passado a gente falou sobre o roadmap para desenvolvedores front-end. Agora eu quero trazer para vocês um roadmap para desenvolvedores back-end. Então fica aí se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal. Bora lá para o vídeo. Bem galera, aqui é o roadmap para desenvolvedores back-end. Eu trouxe também do mesmo site o mesmo tipo de conteúdo, então é algo interessante aí para quem tem aptidão para a área de back-end, para quem se interessa em seguir carreira na área de back-end. Fica aí se você já é back-end, se você é front-end, fica aí também. Quem sabe você tem aqui alguma abstração, algum conhecimento extra que você se interessa e queira aprender para melhorar ainda mais a sua carreira de desenvolvedor, tá? Então, começando aqui, o roadmap veio desse site, né, roadmap.sh, e aí explicando novamente, né, tudo que for a bolinha azul com o checkzinho no meio é uma recomendação pessoal do criador desse documento. Tudo que for verdinho com checkzinho verde é uma opção, é uma alternativa. Tudo que for cinza com checkzinho é um pedido no roadmap não estrito. E tudo que for uma bolinha cinza sem o checkzinho, né, eu não recomendaria. É o que ele está dizendo aqui, que ele não recomenda seguir nessa bolinha cinza, tá? Então a esteira começa aqui. A gente vai começar, igual no front-end, a aprender todos os conceitos de internet, tá? Desde como a internet trabalha, o que é HTTP. Então HTTP é um protocolo de transferência de páginas estáticas na web. Os browsers, o que é browser e como eles trabalham. Então os browsers eles recebem essas páginas e montam a página para visualização no cliente, então, no computador. DNS como funciona? DNS são Dynamic Name Server, é um servidor de nome dinâmico, é ele que vai fazer a comparação do www.google.com para o IP do servidor daquele endereço de IP. O que é Domain Name? Então é o nome do domínio, o google.com é o nome de um domínio, onde ele vai ter esse nome, que é uma forma mais amigável de você acessar o site. É melhor do que você ter que decorar o IP gigante, né, 200.148.353.125, que são números ali separados em casas pelo ponto. E aí, utilizando o google.com, fica muito mais fácil você memorizar e acessar a página, tá? O que é hosting? Hosting é o servidor de hospedagem, onde vão ficar todos os serviços ali de construção de página para poder enviar esses HTMLs para os browsers, né, para os navegadores. E aí depois que você pega todo esse contexto de internet, a gente vai aprender sobre linguagens de back-end. Então nós temos o Rust, o Go, o Java, o JavaScript, o C Sharp, o Python, o PHP, o Ruby. Depois que você se aprofunda mais nessas linguagens de back-end, a gente precisa aprender sobre Git, né, que é um sistema de controle de versões de códigos. E aí a gente pega os repositórios, né, serviços de hospedagens repositórios, que são os repositórios do GitHub, o GitLab, o Bitbucket. Então esses aqui são os mais recomendados aí do mercado, os mais comuns, onde você vai armazenar todo o código-fonte que você desenvolver em uma dessas linguagens aqui. Depois que a gente aprendeu sobre Version Control System, né, os sistemas de controle de versão, e os serviços de hospedagens de código, né, os repositórios, a gente vai pegar sobre os sistemas operacionais e os conhecimentos e o conhecimento geral desses caras, né? Então, como usar um terminal, né, um terminal do Linux, um terminal do Windows, um terminal do Mac, aprender os comandos básicos do terminal, POSIX Basics, né, stdin, stdout, stdr, pipes. Então esses aqui são os comandos ali que a gente utiliza nos terminais, para pipelines também. Então é muito interessante vocês terem a noção desse conteúdo. Comandos básicos de terminal, grep, awk, sed, lsof, call, wget, tail, head, less, find, ssh, kill, dig. Então todos esses comandos de terminal também é interessante que vocês tenham conhecimento, porque vocês vão utilizar bastante. Então como o sistema operacional trabalha no geral, gerenciamento de memória, comunicação entre processos, né, entre processos, gerenciamento de entrada e saída, conceitos básicos de internet, de network, de redes, no caso, concorrência e gerenciamento de processos. Então,
Todas essas coisas aqui são interessantes vocês terem conhecimentos para que o seu dia a dia como back-end funcione muito bem, tá? Depois disso, a gente vai para conhecimentos com banco de dados relacionais, Postgres. Postgres SQL é o mais comum do mercado. MySQL é uma indicação muito boa. MariaDB, que é uma variação do MySQL. O da Microsoft, que é o MS SQL. O Oracle também é muito bom. E aí, aprendendo todos os conceitos de banco de dados relacionais, a gente vai para o bancos de dados NoSQL, que são os bancos de dados não relacionais. Aí a gente tem um mundo, tá? MongoDB, super conhecido, CountDB, InfluxDB, Timescale, Firebase, super conhecido, RethinkDB, Cassandra, HBase, Neo4j, Redis, DynamoDB. Então é interessante que vocês conheçam toda essa gama de bancos de dados não relacionais ali, bancos de dados NoSQL. Depois disso, aprender um pouco mais sobre banco de dados, o que são ORMs, ACID, Transactions, N+1 Problem, Normalization, Failure Modes, Profiling Performing. Eu estou passando um pouco para vocês entenderem, né? Eu não sou especialista back-end, eu sou mais especialista front-end, mas eu tenho um viés ali para full stack, então eu conheço um pouco desse mundo de banco de back-end. Depois de você pegar mais conhecimentos ali sobre banco de dados, a gente vai para escalando o banco de dados, né? E a gente tem databases indexes, data replication, charging strategies, cap theorem. Então esses caras aqui são indicações para quem é back-end. Não conheço, tá, gente? Aprendendo mais sobre APIs, e aí você vai pegar ali a parte de autenticações. APIs podem ser REST, podem ser JSON APIs, SOAP, gRPC, GraphQL. Então, desenvolver APIs ali também é muito interessante. Na maioria das vezes, os backends sempre vão disponibilizar recursos para o front-end utilizando APIs, tá? Aí a gente tem aqui alguns princípios, né, de arquiteturas de APIs, né? Nós temos o RATIOS, eu acho que assim se pronuncia, né? Nada mais é do que um princípio de arquitetura REST, que descreve como uma aplicação deve fornecer informações dinamicamente através de um hypermedium, ou seja, o RATIOS ele faz com que a API forneça links para outras ações e recursos relacionados. Aí temos aqui o Authentication também, né, que é você aprender a como criar uma API que faz autenticações. Aí nós temos o Cookie Based, OAuth, Basic OAuth, Token Auth, JWT, OpenID, o SAML. Então todas essas tecnologias são responsáveis por autenticar o seu usuário através ali da sua API. Então o front-end vai lá, chama a API, que faz uma autenticação e um desses tipos aqui de tecnologias. E aí a gente avançando mais um pouco das APIs, a gente vai para a parte de cache, né? Então a gente consegue fazer o cacheamento do conteúdo que é gerado, né? Utilizando o client-side, utilizando o server-side, CDNs, Redis, Memcached. Então esses caras aqui vão cachear conteúdos para os seus usuários. Então, para que fazer o cacheamento de conteúdo, né? O cache nada mais é do que uma forma de economizar os recursos de uma máquina onde tem uma API hospedada. Então, você tendo cache, vai economizar o processamento daquela máquina, retornando esse cache. E aí, depois que você pega todo esse conteúdo de cache, né, a gente vai aprender ali sobre conhecimentos de segurança na web, né? E aí você vai pegar sobre o MD5 e por que não usar isso. O SHA Family, então a família do SHA ali, é toda a parte de compilação, criptografias. Enfim, nós temos o scrypt, o bcrypt, que são algoritmos de hashing, né, onde você vai gerar, você não criptografa, mas você gera um hash. E, por exemplo, eu tenho uma senha onde eu vou gerar um hash daquela senha baseada no timeout. E aí você, toda vez que digitar a senha, aquela hash, você pega aquela senha, gera um hash e compara com esse hash que você já tem salvo no seu banco de dados. E aí essa comparação vai dizer se a senha é válida ou não, né? Então essa comparação vai dizer se é válido ou não. E aí, se você digitar uma senha errada, a comparação, né, o hash A vai comparar com o hash B, que está salvo no banco de dados, e aí vai dar falso, e aí você entende, né, que
a senha foi digitada errada. Então é muito fácil, é melhor você salvar um hash no seu banco de dados para o campo de password do que você salvar o próprio password. Vai que, sei lá, vaza, né, seu banco de dados para alguém ali que tem acesso àqueles dados, ele não vai ter acesso às senhas dos seus usuários. E aí mais tecnologias aqui, o HTTPS, protocolo de segurança da web, o OSPF, CORS, SSL TLS, Content Security Policies, então várias partes de segurança ali no conhecimento da web é muito importante para que você preserve a segurança dos seus usuários e da sua aplicação. Depois a gente tem a parte de testes, então testes de integração, teste unitário, teste funcional. Aí nós temos o CI/CD, que é muito importante para quem é de back-end também, onde você vai construir as pipelines ali para fazer o deploy das suas APIs, das suas aplicações de back-end. E a gente vem sobre software design e architecture, né? O design não é o design da aplicação, é o design da tecnologia, o design que você vai construir a sua aplicação. Então a gente tem ali design e princípios de desenvolvimento. Nós temos o Golf Design Pattern, que aí são ferramentas para projetar software flexíveis e eficientes. Nós temos o Domain Driven Design, DDD, o famoso DDD. Nós temos o TDD, né, que é o Test Driven Development, que você começa desenvolvendo pelo teste e depois você vai evoluir na aplicação. Nós temos o CQRS, o Event Sourcing. Então esses caras aqui é a parte de design e princípios de desenvolvimento. E aí a gente vai para padrões arquitetural. Nós temos os apps monolíticos, microserviços, SOA, serverless, server mesh, 12 factor apps. Então todos esses conceitos ali na parte de padrões arquitetural. Aí temos aqui a parte de search, né, engines, que é o Elasticsearch, o SOAR não conheço. Quem é de back-end e quiser comentar um pouco mais, fique à vontade para deixar nos comentários. Aqui nós temos os Message Brokers, RabbitMQ ou Kafka, né, são caras responsáveis ali para gerar filas de processamentos, utilizado muito para filas. Containerização versus virtualização, né, os Kubernetes, Dockers, LXC. Então Kubernetes e Docker são bastante discutidos na comunidade back-end. GraphQL, utilizando ali o Apollo e o Relay Modern. Então esses caras aqui eu já falei no vídeo anterior sobre front-end. Então GraphQL também é muito utilizado do lado do front-end. Nós temos o WebSockets, nós temos Server-Sent Events, nós temos o Web Servers. Ali os Web Servers são servidores web, onde você hospeda suas páginas web e disponibilizam para os clientes, né, que consomem esses servidores. Nós temos o Nginx, Apache, o KDE, o MSIS, esse aqui também é da Microsoft. Mais comum aqui é o Nginx e o Apache. Apache para páginas PHP, Nginx para qualquer outro tipo de página ali, Java, HTML. Depois a gente vai ter construção para escala. Aí aqui a gente tem vários pontos a se discutir, né? Difference between thesis, instrumentação, monitoramento e telemetria. Então aqui é construção em escala, você subir o seu back-end escalável, né? Então instrumentação, monitoramento, telemetria. Aqui nós temos estratégias de mitigação, né? Graceful Degradation, Throttling, Back Pressure, Load Shifting, Circuit Breaker. Então esses caras aqui eu vou só dar uma passada porque eu não conheço absolutamente nada. Estratégias de migração, Type of Scaling, observabilidade, é interessante, você vai pegar ali os logs, as métricas, né? E observar tudo que pode ajudar a depurar e resolver problemas nas coisas que não vão bem, né, que não funcionam muito bem. A observabilidade é importante porque você vai pegar todos os crashes ali, todas as quebras que acontecem do lado do usuário. Você vai ter sempre ali uma rotina de observar esses caras e melhorar, né, e corrigir os bugs do seu sistema. E aí ele coloca aqui, né, que para melhorar ainda mais como back-end, né, você vai precisar seguir
o roadmap de DevOps. Eu vou ficar devendo esse roadmap, mas eu prometo para vocês que eu trago futuramente, tá bom? Bom, é isso. Uma passada bem rápida aqui no roadmap de back-end, né, com o objetivo de trazer o conhecimento para vocês. Eu não sou o mais especialista possível do back-end, né, eu tenho ali um conhecimento mais generalizado, mas é isso, eu queria trazer esse roadmap para que vocês tenham noção de tudo que vocês sabem, já que se vocês são programadores back-end, e tudo que vocês precisam aprender ao aumentar na sua stack para que você consiga evoluir mais ainda na sua carreira como back-end, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você está gostando dos conteúdos que eu venho postando aqui no canal, deixa um like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, sugestão, o comentário está logo aí embaixo do vídeo. Não tenham formalidades em deixar comentários aí, podem ficar à vontade. Esse canal é de vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Falou e fui!